Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos hoje a nossa jornada pela Bíblia, no capítulo 12 do livro de Êxodo, que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: que esse mês seja para vós o princípio dos meses, o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo que no dia 10 desse mês, cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para consumir um cordeiro, então ela se juntará com um vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vocês vão escolher entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. Tomarão um pouco de sangue, passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comerá dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixará sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estão prontos para partir. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, comereis às pressas. É o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vocês um sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vocês um memorial, e vocês vão celebrar como uma festa perene ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo, para sempre. Durante 7 dias comerão pães asmos sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque todo o que comer ramtês algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembléia, no 7º dia igualmente uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vos prepareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei vocês do exército de Israel do Egito. Que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vocês observarão esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14, do mês à tarde, comerão os pães asmos sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comerão pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães asmos. Moisés convocou todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou: Ide, colhei um cordeiro, um cabrito do rebanho, segundo a vossa família, e imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vocês saia da porta de casa até pela manhã,
porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará diante desta porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observareis essas instruções como um decreto para vocês e para os vossos filhos para sempre. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor vos dará, como ele prometeu, celebrareis esse ritual. Quando vossos filhos vos indagarem que rito é esse, vocês vão ensinar. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como o Senhor ordenou a Moisés e Arão, e assim eles fizeram. Então, eis que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro no trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere. E também todas as primeiras crias do gado e do rebanho. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantou assustado, e houve terrível pranto por todo o Egito, porque não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas da noite cobriram o Egito. Quando o faraó mandou chamar às pressas, Moisés e Arão determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras. Vocês e todos os filhos de Israel vão, portanto, e servi ao Senhor como tendes me insistido. Levai convosco vossos rebanhos, vosso gado, como pediram. Parte e pede ao vosso Deus para que eu também seja abençoado. Os egípcios pressionavam o povo a que abandonassem depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que levedasse, as amassadeiras atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O Senhor fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além das mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com ele, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, esses semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor, o Eterno, por todas as suas gerações. Então o Senhor ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois circuncidado terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não vão comer. Há de comer numa só casa, e não levareis desta casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar a Páscoa para o Senhor, terá de circuncidar todos os de sexo masculino da sua família, então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Amados,
a única solução para toda desgraça produzida pelo pecado é a graça soberana de Deus, que é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia por isso, porque ele é a solução para toda desgraça causada pelo pecado. Mas quando as pessoas pegam o Evangelho e delas começam a diluir, ou começam a enfeitar, ou acrescentam alguma coisa, qualquer coisa, ele já passa a virar legalismo. Essas regras, esses regulamentos internos das denominações, das mais variadas denominações, são coisas acrescentadas. E qualquer coisa acrescentada vira legalismo, vira um distúrbio teológico, perde completamente a eficácia. E já não é mais o evangelho puro, e sim um falso evangelho criado pelo homem. É por isso que nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para não engolir um evangelho distorcido por pastores, padres, doutores e qualquer charlatão. Ah, queridos, os lobos devoradores estão aí e é preciso que nós fiquemos muito atentos para não perder a nossa salvação, a salvação que nos foi oferecida completamente de graça por Cristo. A Páscoa foi uma festa orientada por Deus. Só que hoje, coelhos, ovos, uma infinidade de tipos de chocolate simbolizam a nossa Páscoa. Essas coisas são os símbolos místicos da fertilidade. A Páscoa descrita lá na Bíblia, aqui onde nós lemos, ela tinha morte, ela tinha sangue, ela tinha cordeiro, ela tinha ervas amargas, ela tinha pães asmos. Os israelitas tinham que cuidar, nós lemos aqui, eles tinham que cuidar para que a Páscoa fosse um dia especial, porque ela marca o momento em que Israel foi liberto do Egito. Os israelitas deveriam se alimentar com alimentos os israelitas deviam ter o cuidado de fazer com que a Páscoa fosse um dia muito especial, porque ela marca o momento em que Israel foi liberta do Egito. Eles tinham que se alimentar com os alimentos que lembrassem a realidade amarga do tempo da escravidão. Eles tinham que a Páscoa servia para eles reviverem a ânsia que eles tinham de sair do Egito e nunca esquecer disso. Deus instruiu então o povo para datar todos os acontecimentos futuros a partir desse dia, a partir do dia do grande livramento, né? A partir do dia em que Deus tirou esse povo do Egito, os escravos do Egito, né? Esse é um fato histórico que torna possível todos os outros fatos que foram profetizados por Deus para Israel. Aqui nos versos 3, no verso 3 e no versículo 4 ainda, tem sangue, tem a carne, a morte do cordeiro, e isso simbolizava a união da família. Depois dos versos 8 até o verso 20, nós vamos ver os pães asmos sem fermento, que eles simbolizam a purificação. Nós precisamos ser um povo puro, esse povo precisava ser purificado. E
Queridos, tudo no Antigo Testamento, tudo, sem exceção, apontava para o plano de salvação, que atingiria o seu objetivo máximo quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, viesse derramar sua última gota de sangue para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Jesus Cristo veio, queridos. O Cordeiro Imaculado derramou a última gota de sangue dele para libertar a humanidade, para me libertar, para libertar eu e você da escravidão do pecado. Jesus Cristo derramou a última gota de sangue, restaurando os homens à condição original. Cristo morreu naquela cruz para nos restaurar a nossa condição original de filhos de Deus, de criação de Deus pura, imaculada, a imagem e semelhança do nosso Criador. Ele nos purificou das terríveis manchas da miséria, da imoralidade. Querido, só o verdadeiro evangelho, quando ele é colocado em prática, o verdadeiro evangélico o verdadeiro evangelho é a Bíblia, e só quando ela é colocada em prática que ela é capaz de restaurar uma família, promover a união, a unidade no meio dela. Acreditem, queridos, o sangue do Cordeiro tem poder para restaurar uma família por completo. Para uma família destruída pelo álcool, pelas drogas, pelo pecado, pela prostituição. Jesus Cristo restaura uma família assim e promove a união e a unidade no meio delas. Aqui no versículo 14, as ervas amargas que simbolizavam as lembranças amargas do tempo da escravidão. E no versículo 17 até o versículo 29, nós vamos ver o poder de Deus para salvar, para libertar, para redimir a sua criação. E aí, quando chega aqui no versículo 30, o faraó desesperado sentiu na alma o peso de ignorar a graça de Deus. É terrível, queridos, quando o ser humano ignora a graça de Deus, é terrível. Porque o salário do pecado é a morte. E, a princípio, a morte, então, é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. No entanto, rejeitar a graça de Deus é um pecado ainda muito maior do que todos os outros pecados cometidos. Porque quando a Bíblia diz para nós que quando o ser humano chega a Jesus Cristo, entrega a sua vida ao Cordeiro, entrega a sua vida a Deus, ao único Deus verdadeiro, Deus de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, pagando os nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ele, todos os nossos pecados são jogados por Deus no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. No entanto, quando nós conhecemos, quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós conhecemos essa palavra, quando alguém nos conta dessa palavra, nos fala, nos entrega o convite de Jesus Cristo para nós, para nos salvar, e nós rejeitamos essa graça, nós rejeitamos o sacrifício de Cristo, e então esse pecado, ele se torna ainda muito maior do que todos os outros. Por quê? Porque eu não aceitei o sacrifício de Cristo por mim. Então eu vou pagar o salário do pecado, todinho, de todos os meus pecados, porque eu não entreguei os meus pecados para Cristo. Então eu vou ter que pagar por todos eles, por todos até aqui e por ter rejeitado a graça soberana de Deus, por ter rejeitado o perdão de Deus,
por ter rejeitado o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. O anjo da morte ia passar pelo Egito, mas ele passaria por cima de cada casa que tivesse marcada com o sangue na porta e nas laterais. E a única condição para receber a proteção de Deus era marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro. Essa é a única condição, queridos. Me dá uma razão só para rejeitar a graça de Deus. Tu só precisa marcar a tua casa, a tua família, a tua vida com o sangue de Jesus Cristo. O sangue vertido naquela cruz. Aqui no versículo 48, nós vamos ver que quem quisesse se salvar tinha que passar o sangue na porta da casa. E isto ia servir tanto para egípcios quanto para os israelitas. Ou seja, a salvação estava sendo oferecida de graça também aos egípcios. Eles só precisavam também marcar suas casas e suas famílias com o sangue do Cordeiro. A Páscoa é um marco, o início de uma nova vida. Quando nós confessamos Jesus Cristo, porque realmente nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós estamos marcando o início de uma nova vida. E quando nós descemos as águas do batismo, assumindo um compromisso real com Jesus Cristo, com o povo de Deus, nós estamos passando da escravidão para a libertação, da desgraça do pecado para a graça. Nós estamos passando, queridos, da escravidão do pecado para a libertação, da desgraça para a graça, do pecado para a santidade. O Cordeiro Imaculado ele já foi morto, portanto, o último sacrifício foi oferecido, como está escrito lá no livro de Hebreus. Mas o princípio permanece o mesmo. E a única forma de nós nos livrarmos da morte é através do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Desde o início da história das pragas, desde a primeira praga, Deus deixou sempre muito claro que a intenção de Deus era ser conhecido e desmascarar os deuses falsos. Quando Deus prova a sua existência, isto desbanca todas as nossas desculpas, todas as desculpas do ser humano, todas as desculpas que um ser humano pode usar para não querer Deus. Se Deus já fez milagre na tua vida, se Deus já mostrou para ti que Ele existe, por que, querido, que tu resiste? Não seja como o faraó. Entrega teu caminho, tua vida para Ele. Marca a tua casa, a tua vida, a tua família com o sangue do Cordeiro. E deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele fazer uma nova história para a tua vida. Deixa Ele escrever uma nova história para a tua vida. No início aqui, no versículo 1 e no versículo 2, Deus definiu o tempo, mostrando que é Ele quem administra os eventos históricos. Ele faz e mostra isso desde as profecias dadas na história, na trajetória de Adão e Eva, nos descendentes de Noé, na trajetória de Abraão, na previsão sobre os gêmeos Isaú e Jacó. Ele também mostrou que Ele está no controle até nos sonhos de José, lembram? Não tem dúvidas, querido, Deus está no controle da história. A Páscoa foi idealizada por Deus. O cordeiro tinha que ser perfeito, apontando para o seu filho, que era perfeito. Esse cordeiro tinha que ser macho, porque Jesus viria no corpo de um homem para morrer. O cordeiro tinha que ser sacrificado com toda a congregação na madrugada, porque Jesus morreria
por toda a humanidade às 15 horas, como foi profetizado por Isaías. E ele deveria ser comido e o seu sangue deveria ser aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas, pelos que queriam se livrar da morte, né? Mostrando que Jesus derramaria seu sangue para garantir a absolvição das nossas transgressões. Como está escrito na carta aos Hebreus, lá no capítulo 9. E por último, queridos, ele deveria ser assado, mostrando o castigo que Jesus portaria por todos nós. Como Paulo fala lá na carta de Coríntios e também ele fala na carta aos Gálatas. Os pães sem fermento, as ervas amargas acompanham a carne do cordeiro, que mostra que Jesus liberta da amargura do pecado. Ele mesmo é a Páscoa de quem aceita o seu sacrifício. Nós nem temos que matar mais o cordeiro já morreu e ele é a nossa própria Páscoa. De todo aquele que aceita o seu sacrifício, né? Quando Jesus Cristo celebrou a última Páscoa, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. E agora nós relembramos a morte do Cordeiro, que é o próprio Cristo, até que ele venha. Lembram quando Jesus foi celebrar a última Páscoa? Então, ele não falou mais. Ele celebrou 3 Páscoas enquanto ele estava aqui. Mas na primeira Páscoa, ele celebrou normalmente a Páscoa, relembrando a libertação dos escravos do Egito. A segunda também. Mas na terceira, na última Páscoa, ele disse: Eu sou o Cordeiro. Eu. Façam isso para relembrar a minha morte. Então ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia, porque agora nós vamos relembrar a morte do Cordeiro, até que ele venha, até que Cristo venha. Nós vamos lembrar a morte do Cordeiro. Isso é a celebração da Páscoa. Em cada ceia nós lembramos a morte que nos traz a vida e celebramos e confirmamos que nós fomos e que nós vivemos libertos do pecado. Quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando a morte que nos trouxe a vida, nós estamos confirmando, celebrando a ressurreição de Cristo, porque através dele nós vivemos, e nós estamos relembrando, confirmando que nós realmente fomos libertos do pecado e que agora nós vivemos em liberdade. Que agora nós não somos mais escravos do pecado, nós não vivemos mais na prática do pecado. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.